Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto, o seu projeto, eu na Polícia Militar em 2019, você na Polícia Militar em 2019. Eu sou o Sargento Alexandre, professor de legislação do curso Legalicom, nasci para ser polícia. Nossa missão, preparar você para enfrentar a banca da VUNESP, para gabaritar em legislação, certo? VUNESP, quando pede legislação, é quase que uma prova para juiz de direito, mas com os macetinhos que a gente vai te passar, com os exemplos que a gente vai trazer para você, vai ficar fácil lembrar. Basta você anotar no teu caderno, ter um caderninho aí do teu lado, assistindo as nossas aulas e colocando os bizuzinhos aí no teu caderno, tá certo? A gente parou a última aula falando de transgressão disciplinar e vamos dar continuidade às transgressões disciplinares e só lembrando que as transgressões disciplinares são classificadas de acordo com a sua gravidade em graves, médias ou leves. E a gente vai fazer agora a entrada no parágrafo único do artigo 13 do regulamento disciplinar. Tem 132 números, 132 transgressões disciplinares. A gente não vai estudar uma a uma, a gente vai fazer uma passagem muito rápida em cada slide, vamos pegar uma transgressão, vamos comentar sobre ela, mas a gente vai fazer uma passagem muito rápida. Eu sugiro que você tenha o regulamento do lado e vá fazendo alguns apontamentos, faça uma leitura dessas transgressões. Até porque não é só interessante na prova da VUNESP, não é só interessante para você gabaritar a prova, mas para toda a tua carreira profissional, porque o regulamento é o livro da vida, é o teu livro da vida a partir de então. No momento que você entrar na PM, será regido pelo regulamento disciplinar, tá certo? Então nós vimos aí que as transgressões se classificam em graves, médias e leves, dependendo da transgressão disciplinar, dependendo da sua conduta transgressional. Vamos passar para frente aqui o nosso slide. Aqui, desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão. Vou dar um pouquinho aqui no vermelho, as transgressões disciplinares são. Veja, nós temos um rol, como eu disse, exemplificativo aqui de 132 transgressões disciplinares. Quando a gente volta um pouquinho na aula anterior, nós vamos perceber que as transgressões disciplinares são também todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13 do regulamento. Então, essas 132 transgressões faz parte de um rol exemplificativo, tá certo? Pode ocorrer outras condutas que violem os valores e deveres éticos e pode responsabilizá-lo administrativamente. Voltando então, aqui nós temos três. Vou fazer uma leitura aqui de uma delas, aliás, de todas elas aqui, porque é interessante. Desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão. Usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar a prisão. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física das pessoas que prender ou detiver. Aqui, como exemplo, você pega um ladrão e toda a comunidade vem para cima desse ladrão para agredi-lo. E aí você fica inerte, nada você faz, fica quieto, não vai no rádio, não pede apoio, não puxa sua tonfa, seu cacetete, o seu gás, pimenta, afasta aquelas pessoas ali, você fica inerte. Veja, você pode incorrer numa transgressão disciplinar, tá certo? Vamos mais pra frente aqui, ó, agredir físico, moral, psicologicamente preso sob sua guarda ou permitir que os outros façam. Permitir que o preso sob sua guarda conserve em seu poder instrumentos ou outros objetos. Reter o preso, a vítima e testemunhas, as testemunhas ou partes não definidas por mais tempo que o necessário para a solução do procedimento administrativo. Aqui a gente tem algumas transgressões disciplinares que versam sobre a agressão física, moral ou psicológica do preso, que não é permitido em hipótese alguma. Isso causa uma responsabilidade administrativa, tá certo? Vamos mais para frente aqui. Faltar com a verdade. Faltar com a verdade nada mais é do que mentira. Então, durante toda a tua vida, toda a tua carreira na Polícia Militar, se você mentir, é falta grave. E tem outras consequências acessórias que vai recair sobre você, tá certo? Quando você mente. Utilizar-se de anonimato para fins ilícitos, envolver indevidamente o nome de outrem, publicar ou divulgar ou contribuir para a divulgação irrestrita de fatos, documentos ou assuntos administrativos, espalhar boatos ou notícias tendenciosas causando prejuízo à boa ordem civil ou policial militar, provocar ou fazer voluntariamente causa ou origem de alarmes injustificados, concorrer para a discórdia ou desarmonia e inimizade,
Lembra que a camaradagem é uma obrigatoriedade do policial militar, do militar? É parte integrante da sua relação interpessoal com as pessoas. Então, quando você concorre para discórdia ou desarmonia ou cultiva inimizade, isso também é uma transgressão disciplinar, você pode ser responsabilizado por isso, tá bom? Passando mais para frente, receber vantagem de pessoa interessada no caso de furto, roubo, objeto achado ou qualquer outro tipo de ocorrência, receber ou permitir que seu subordinado receba em razão da função qualquer objeto ou valor. Indo mais para frente aqui, empregar o subordinado civil ou desviar qualquer meio material ou financeiro sob sua responsabilidade para a execução de atividades diversas daquela quais foram destinadas em proveito próprio. Isso aqui é pegar um policial militar ou uma viatura da polícia militar ou outros meios que pertencem à polícia militar e vai executar outra atividade que é estranha à polícia militar. Exemplo, às vezes um superior hierárquico pega um subordinado e pede para levar o filho dele na escola. Isso não acontece mais, já aconteceu muito, mas não acontece mais. Mas vamos supor que aconteça isso, ele está usando o homem, o policial militar, para fins diversos daquele a que ele foi contratado, tá certo? Vamos passando mais para frente aqui. Dar e receber ou pedir gratificação. Olha, esse aqui debaixo do 24, contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, desde que venha expor o nome da polícia militar. Isso quer dizer que se você vai lá fazer uma negociação, vai comprar alguma coisa e a pessoa só te vende, só negocia com você porque você disse que é policial militar e ela acredita na polícia militar, ela confia na polícia militar, e você vai ver que acontece muito isso, e você contrai essa dívida, assume esse compromisso que é superior às suas possibilidades, é uma transgressão disciplinar, tá certo? Exercer ou administrar o militar do Estado, aqui no 26, em serviço ativo, a função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à instituição policial militar com prejuízo do serviço ou de meios ou com emprego de meios do Estado. Isso aqui é fazer o bico, né? Fazer segurança particular, fazer bico de segurança, isso é transgressão disciplinar, tá certo? Vamos mais para frente aqui. Exercer o militar do Estado de serviço ativo, comércio ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial com fins lucrativos ou dela ser sócio, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Isso quer dizer que a partir do momento que você entrar na Polícia Militar, não pode ser mais sócio, certo? Não pode fazer mais parte de sociedade com fins lucrativos. E ONGs e entidades sem fins lucrativos? Pode presidir, pode participar, que não tem problema, tá certo? Não cumprir sem justo motivo a execução de qualquer ordem legal, falta grave. E retardar sem justo motivo a execução de qualquer ordem legal. Aqui tem dois fatos que se assemelham. Há uma ordem legal, você disse que não vai cumprir, falta grave. Há uma ordem legal, você atrasou, retardou o cumprimento dessa ordem, falta média. Lá na frente a gente vai ver quais os tipos de sanção que pode ser aplicado a você, tá certo? Deixar de assumir responsabilidade pelos seus atos ou pelos praticados por subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem. Aqui no 35, deixar de comunicar a superior hierárquico, né, a superior a execução de ordem dele recebida no mais curto prazo possível. Isso quer dizer que você recebe uma ordem, logicamente, que você tem que cumprir essa ordem. E após você cumprir essa ordem, você deve voltar para o seu superior hierárquico e dizer a ele: pronto, chefe, soldado fulano de tal, ordem cumprida. Missão dada é missão cumprida, certo? Passando mais para frente, próximo slide, recriminar ato legal de superior ou procurar desconsiderá-lo. Veja só, seu superior pratica um ato legal e você desdenha dele. Você diz que não vai cumprir, você diz que ele não sabe de nada, procura desconsiderá-lo, chama ele de burro. Isso também gera uma responsabilidade disciplinar, é falta grave, tá certo? Procurar desacreditar seu superior ou subordinado, ofender a moral ou os bons costumes por atos, palavras ou gestos. Isso quer dizer que você, às vezes, pode se exceder. Falar um palavrão gera uma consequência administrativa, uma responsabilidade administrativa. Mostrar o dedo do meio pode gerar também essa responsabilidade. Então, você não pode ofender a moral ou os bons costumes por atos, palavras ou gestos, tá certo? Deixar de prestar ao superior hierárquico continência ou outros sinais de honra e respeito
previstos em regulamento disciplinar. Então, quando o teu superior passar por você, a continência é o cumprimento dos militares. Então, se você deixou de prestar continência, logo será responsabilizado administrativamente. Ah, e detalhe, hein? Deixar de corresponder ao cumprimento do seu subordinado. Então, a partir do momento que você presta continência para o teu superior deve responder a continência a você. Se ele deixa de corresponder a essa continência, também ele comete falta média, tá certo? Pode ser responsabilizado por isso. Evadir-se ou tentar evadir de escolta, bem como resistir a ela. Retirar-se da presença superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares. Está diante de um superior e de repente está conversando com ele, está recebendo alguma ordem, sai, vira as costas e vai embora. Não, não é assim. Você tem que pedir permissão para se retirar, tomar posição no sentido, pedir permissão para se retirar ou pedir licença, né? Ô chefe, com licença, estou me retirando, e se você se retira, tá certo? Retirou-se sem observar essas prescrições, você pode ser responsabilizado. Deixar de fazer a devida comunicação disciplinar aqui no 51. Deixar de fazer a comunicação disciplinar é para o superior hierárquico que visualizou uma transgressão disciplinar, no entanto se quedou inerte, não fez a comunicação disciplinar. É falta média, pode ser responsabilizado por isso, tá bom? Não levar ato ou irregularidade, não levar fato ilegal ou irregularidade que presenciar ou que tiver ciência e não lhe couber reprimir ao conhecimento da autoridade para isso competente. Isso quer dizer que você, subordinado, deixou de levar ao conhecimento do seu superior hierárquico um ato praticado também por superior hierárquico. Exemplo, um sargento comete uma transgressão disciplinar ali à sua vista e você deixa de levar aquela notícia porque não cabe você reprimir, você deixou de levar essa notícia para o oficial. Isso gera uma consequência administrativa disciplinar para você, tá certo? Omitir em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer documento dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. Trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia, em qualquer serviço, instrução ou missão. Isso quer dizer que em qualquer serviço, instrução ou missão que você tiver, se você trabalhar mal, não quiser fazer, for preguiçoso, vagabundo, seja por intenção, eu tenho a intenção, eu quero fazer isso, ou seja, por preguiça, decídia, você também será responsabilizado. Pode ser em serviço, missão ou instrução, tá certo? Causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço ou instrução. Conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios. Passar a ausente, abandonar o serviço para qual tenha sido designado, recusar a executá-lo na forma determinada. Também falta grave, tá certo? Você abandona o serviço, vai embora. Não quero mais trabalhar hoje, eu vou capar o gato. Pode ser crime militar e também concomitantemente, como a gente já viu, transgressão disciplinar, tá certo? Aqui faltar ao expediente ou ao serviço para qual esteja nominalmente escalado, falta grave, não pode faltar ao serviço. Afastar-se quando em atividade policial militar com veículo automotor, aeronave, embarcação ou a pé da área em que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento pré-determinado. Falta grave, isso já foi uma questão que caiu na prova da VUNESP, tá certo? Ela deu como exemplo policial militar os policiais militares que estavam estacionados com uma viatura em determinado local, cumprindo determinação do sargento, e eles de repente abandonaram aquele local e foram patrulhar em outro porque consideravam o outro com um índice criminal mais perigoso que a viatura deveria estar ali. Então, qual foi a transgressão que eles cometeram? Essa do inciso 77. Afastar-se em atividade com veículo automotor. Veja que tem uma elementar aqui. Veículo automotor, tá certo? Chegar atrasado ao expediente ou ao serviço para qual esteja nominalmente escalado ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir. Chegou atrasado, é falta leve. Não importa aqui no caso, você entra às 7 horas da manhã de serviço e aí você chegou às 7h15, atraso. Ou você chegou às 18h45, atraso também, certo? É a mesma conduta, é chegar atrasado, é a mesma falta leve. Então não importa se são 15 minutos ou 10 horas, tá certo? Tudo é atraso.
Simular doença para esquivar-se do cumprimento do dever, falta média. Dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas ou instalações. Dormir em serviço, salvo quando autorizado. Então veja aqui que um dos tipos é dormir em serviço de policiamento. Você está no policiamento e de repente você encosta a viatura na base, na companhia, ou vai num bercinho ali que você conhece, um lugar estratégico, vai lá e vai fazer um nananeném, vai dormir um pouquinho. Aqui você comete uma transgressão disciplinar de natureza grave, dormir em serviço de policiamento. Ou então, se você estiver no serviço de vigilância, está puxando uma hora na guarita, ou fazendo segurança de pessoas ou instalações, vai acontecer de dormir, falta grave, tá certo? Embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, falta grave. Você pode chegar bom para trabalhar, tomar umas cajibrinas, tomar umas cachaças, fica bêbado, embriagou-se, falta grave. Ou você estava naquele churrasquinho com a família, tomou todas, ficou bem louco, foi direto para o trabalho, chegou lá bêbado, também falta grave, tá certo? Então não importa se a embriaguez ela ocorreu durante o serviço ou anterior ao serviço. Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiros permitidos em local da administração policial militar ou em qualquer outro quando uniformizado. Não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade. Dirigir viatura policial com imprudência, imperícia, negligência ou sem habilitação legal. Veja, nós temos dois tipos de habilitação na Polícia Militar. A habilitação que é nossa, que a gente pega no Detran para dirigir qualquer veículo, e uma habilitação que é depois de um curso que você faz na Polícia Militar para dirigir viatura policial, certo? Caminhando, desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial. Transportar na viatura aeronave ou embarcação que esteja sob seu comando, responsabilidade pessoal ou material sem autorização da autoridade competente. Veja aqui que é proibido, o regulamento proíbe dar carona de viatura, tá certo? Até porque também é muito perigoso. Não ter o devido zelo, danificar ou extraviar ou inutilizar por ação ou omissão bens ou animais pertencentes ao patrimônio público particular que estejam ou não sob sua responsabilidade. Aqui, se você não tiver o devido zelo com a viatura da polícia, com o teu colete, com a tua farda, com a tua arma, você pode ser responsabilizado no número 105 do artigo 13, por não ter tido o devido zelo com o material do Estado, tá certo? Negar-se a utilizar ou a receber do Estado fardamento, armamento, equipamento ou bens que lhe sejam destinados ou devam ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade. Permitir que a pessoa não autorizada adentre prédio ou local interditado. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM, que é a Organização Policial Militar, é um quartel, desde que não seja a autoridade competente ou sem sua ordem, salvo em situações de emergência. Entrar ou sair de qualquer OPM por lugares que não sejam para isso designados. Deixar de exibir a superior hierárquica quando por ele solicitado objeto ou volume ao entrar ou sair de qualquer OPM. Isso quer dizer que você chega muitas vezes para trabalhar ou para ir embora para sua casa com uma mochila, teu superior hierárquico pode pedir, mostra aí o que tem aí dentro, você tem que abrir e mostrar para o teu superior. Caso não mostre, gera uma consequência administrativa, tá certo? Já estamos quase terminando, falta pouco. Vamos lá. Apresentar-se em qualquer situação mal uniformizado com uniforme alterado ou diferente do previsto, contrariando o regulamento de uniformes da Polícia Militar ou a norma a respeito, ou norma a respeito. Opa, deixa eu colocar aqui, voltando de novo no slide. Está em desacordo com as normas regulamentares de apresentação pessoal. Frequentar ou fazer parte de sindicato, associações profissionais com caráter de sindicato ou de associações cujos estatutos não estejam de conformidade com a lei. Também falta grave. Veja, aqui em São Paulo nós temos algumas entidades representativas de classe, como associações de cabos e soldados, subtenentes e sargentos, associações de oficiais e outras associações representativas da nossa categoria profissional. Mas ela não tem o cunho sindicalista, até porque não pode. Ao militar é proibida a sindicalização e
à greve, conforme prevê a nossa Constituição. Nesse caso aqui, o nosso regulamento é bem claro nesse sentido. Você não pode fazer ou frequentar sindicatos ou associações profissionais com caráter de sindicato cujos estatutos não estejam em conformidade com a lei. Aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, com exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem com prévio conhecimento do homenageado. Discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos, militares ou policiais, excetuando os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro social ou policial militar, salvo por motivo de serviço. Isso vale para o serviço ou para folga. Às vezes você vai ali naquela zona de baixo meretrício. É verdade, não pode, viu? Frequentar locais incompatíveis com o decoro social. É proibido para você, policial militar. Caso isso aconteça, você tem que estar de serviço, tem que estar na viatura, tem que estar fazendo o policiamento a pé naquela região. Mas estando de folga, frequentou esses lugares, com certeza você está cometendo uma transgressão disciplinar de natureza média. E aqui as 3 últimas transgressões disciplinares previstas no parágrafo único do artigo 13. Assumir compromisso em nome da Polícia Militar ou representá-la em qualquer ato sem estar devidamente autorizado. Deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou regulamentares na esfera de suas atribuições. Eu chamo a atenção nesse 132, que é a última falta que existe, é que deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou regulamentares na esfera de suas atribuições. Qualquer norma que você deixe de cumprir, você pode incorrer na transgressão disciplinar prevista no número 132 do parágrafo único do artigo 13. Veja, foram 132 transgressões disciplinares, a gente passou por elas, você pode pegar os slides aí, dar uma paradinha, escrever, anotar. A gente passou, porque senão a aula ficaria muito extensa, mas a gente quis dar fazer uma passagem nas transgressões disciplinares para você entender, para você conhecer, trazer alguns exemplos para que, se cair na prova da VUNESP, você vai arrebentar, você vai matar a pau, tá certo? Então, mais uma aula encerrada. Obrigado por você ter esperado todo esse tempo. Acho que essa aula ficou um pouco longa, mas até a próxima aula. Esse é o Projeto Legalicom, você na Polícia Militar em 2019, sentido frente, ordinário, marcha. E vamos que vamos. Valeu!